Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar a nossa leitura no livro do profeta Jeremias. Iniciaremos a leitura no capítulo 22. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, não derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: por que deixaram a aliança do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram? Não choreis o morto, nem o lastimeis. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar: nunca mais ali tornarás. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edificar a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem renumerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu? Por que te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentaram, senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura
de juramento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta tua voz em Bazã, e clama pelas passagens, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei comigo na tua prosperidade, mas tu dissestes, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste os ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te conduzirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como a da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo dali te arrancaria, e entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançaste-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nascestes, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles, com toda a alma, desejam voltar, para lá não voltarão. E pois este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada, por que razão foram arremessados fora? Ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevi que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor Justiça Nossa. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras.
Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalece a mão dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Não mandei estes profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. E o teriam feito voltado ao seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei,
nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão, que respondeu ao Senhor, e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor. Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra, peso do Senhor? Havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos, muitos bons, como os figos temporãs, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativo, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-lo-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos ruins, que se não podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor. Assim entreguei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nesta terra, e os que habitam na cidade do Egito, e entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma oferta para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Senhor Deus, Pai Celestial, nós nos curvamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pecados em pensamentos, em palavras, em ações, e cremos na intercessão do Senhor. A oração do Senhor aqui na terra, a oração sacerdotal, tem nos mantido de pé, ó Pai. Mas a intercessão do Senhor no trono da intercessão
tem nos mantido no nosso lugar no corpo de Cristo e nos levará para as bodas do Cordeiro. Nós estamos contando com esta intercessão do Senhor, ó Pai. Nós estamos contando com o sangue do Senhor sobre nós, não é pela nossa justiça própria, mas é pela justiça do Senhor, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor, é pela intercessão do Senhor. E essa intercessão do Senhor por nós tem a bênção da cura divina, da saúde, da alegria, da paz. Que cada irmão, Senhor, seja recompensado e abençoado pela Tua palavra, e que todos possam ter uma boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.